Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda Masterclass de 2022. Eu sou o Diego Ivo, sou fundador e CEO da Conversion e hoje vou compartilhar com você, nós vamos conversar sobre SEO e experiência do usuário. E quando se fala de SEO e experiência do usuário, as pessoas logo imediatamente pensam em velocidade do site, intenção de busca, o EAT, que é o Expertise, Authority, Trustworthiness. E embora tudo isso seja verdade, seja útil, essa Masterclass de hoje vai ser uma Masterclass menos óbvia. Não vou falar que o óbvio de experiência do usuário, que é importante, o básico bem feito é fundamental. O feijão com arroz ganha jogos quando ele é bem feito com consistência, né, e assertividade. Mas esse não vai ser um conteúdo sobre como ter core vitals altas, né, como você reduzir tempos de carregamento ou qualquer outra coisa técnica, né? Esse não é um conteúdo técnico, esse é um conteúdo estratégico. Então eu vou te ensinar, eu vou trazer as minhas reflexões sobre a sua experiência do usuário. Eu estou nessa de SEO há mais de 15 anos. E nós vamos juntos refletir sobre problemas, algumas soluções que a gente já desenvolveu aqui e juntos gerar essa reflexão para que você trabalhe em uma empresa que contrata SEO, que tem um time de SEO, seja você um profissional de SEO, para que você consiga pensar em estratégias mais amplas, porque o SEO ele é aquela disciplina que conversa com todas as outras. O SEO sempre vai depender de outras áreas, né? Então é importante que ele também seja capaz de saber demandar, posicionar, gerar insights para que pessoas efetivamente, por exemplo, de experiência do usuário, ou mesmo de tecnologia, ou mesmo de conteúdo, consigam desenvolver as suas competências específicas da melhor forma, tá certo? E então, para a gente começar, como já está tradicional, a gente vai ter aqui do lado nosso documento aqui, depois eu compartilho com vocês. Eu vou colocando aqui as principais anotações. Eu quero começar, antes de tudo, trabalhando com 3 mitos que são comuns. Na medida do possível, eu quero que a gente se desfaça desses mitos. Então, os 3 mitos muito comuns em SEO e SEO/UX. Qual é o primeiro deles? Olhar estrategicamente, se analisar basicamente o volume de acessos, o volume de visitas. Por que esse é um mito, né? Claro que visitação é importante, claro que a sua audiência quantitativa é fundamental para você conseguir gerar volume, conseguir gerar resultados. Mas o que acontece? As pessoas acham, né, e olham bastante para as métricas de visita, e as pessoas acreditam que o que faz o site crescer é o número cada vez maior de acessos, por exemplo, de SEO ou de tráfego pago. Existe um grande mito. Não é com SEO ou com tráfego pago que o seu site vai crescer, né? Não é com... Seu site não vai crescer com novas visitas. Esse é um grande erro. Seu site vai crescer como? Então, poxa, ele vai crescer com... Vai crescer com... Coloquei um negrito aqui. Condição de visitas. Existe uma máxima em Growth que vai dizer que crescimento é retenção. A maioria das empresas vivem buscando novos clientes, não é isso que faz elas crescerem, né? Eu vou mostrar mais adiante, mas com exemplificação, com dados, isso daí. O que faz uma empresa crescer é a capacidade dela de reter clientes, porque vender para um novo cliente sempre vai ser mais caro. É por isso, né, que as empresas vão olhar para o LTV, que é o Lifetime Value do cliente, né? Se você olhar só uma primeira venda, a conta nunca vai fechar, né?
Tanto que acho que cada vez menos se olha para ROI, né? E cada vez vai se olhar mais para o lifetime value, para custo de aquisição, etc. E você olhar somente para o volume de visitas é a famosa métrica de vaidade. Ok, você olha, seu site tem 10 mil acessos, ou 100 mil acessos, ou 1 milhão de acessos, ou 100 milhões de acessos. Tá, mas que negócio ele está gerando? A audiência do seu site pode ser minúscula, né, em comparação ao site que tenha centenas de milhões de acessos, mas o importante é como ela vai cumprir o papel de gerar negócios. É como você vai atrair uma visita qualificada, né? Então, a métrica de vaidade é olhar só para números, né, de acessos, não qualidade ou geração de negócios. E aí você tem que olhar para quê? A gente tem que olhar para quê? Para visita qualificada. Tá? E, pessoal, isso independentemente do tráfego, tá? Não estou falando de SEO só, estou falando de mídia, estou falando de social, whatever, entendeu? Não importa, você tem que pensar uma visita qualificada. Então, o grande objetivo, né, de SEO ou mídias que vão trazer topo de funil principalmente é daí visitantes qualificados. Tudo isso a gente vai definindo ao longo do tempo, né? A gente vai explorando cada um desses conceitos, né? Então você pode entender, olhar para a sua persona, para o seu público. Poxa, ela vai pesquisar isso daqui, então essa é a pessoa qualificada, né? A pessoa que pesquisa determinada palavra, às vezes tem dados, por exemplo, a pessoa que converte, a pessoa que compra de você, que tem um lifetime velho maior, tá certo? Mas, quando a gente olha para cá, não basta ter somente a visita qualificada, precisa proporcionar uma experiência qualificada também, certo? Ou seja, não adianta você também trazer a pessoa certa se o site ele não proporcionar a experiência certa, né? Não adianta trazer a visita certa, a pessoa certa com a experiência errada, porque não vai dar certo, não vai gerar retenção. E aí a empresa vai simplesmente perder dinheiro. Vai perder esforço de SEO. Então tudo isso tem que conversar, né? Quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando daquilo que vai a experiência em si que a pessoa vai ter, né? Como que aquilo vai marcar, como aquilo vai resolver os problemas dela, como aquilo vai ser positivo em última análise para ela e rememorável, tá certo? Então isso vai ser importante. Tá certo, mas o que é a experiência do usuário, né? O que é a experiência do usuário? Vamos para colocar aqui mito na frente. Então, mito primeiro, né? Quebramos aqui que não basta olhar só o volume de visitas, tem que olhar a qualificação, quem que é essa pessoa e qual experiência vai ser proporcionada para ela, para você ser capaz de reter o visitante. Mito número 2. O X é velocidade de carregamento. Eu já falei que não é isso, acho que a maioria de vocês sabe que não é isso daí. Mas sempre que, quando as pessoas estão falando de SEO e experiência do usuário, quase sempre há menção à velocidade de carregamento. A velocidade de carregamento é importante? Sim, claro que é importante. Mas ela não é tudo, ela está absolutamente longe de ser tudo, né? A velocidade de carregamento é uma das partes, tá? É importante, é fundamental. A gente fez um estudo de SEO da Conversion. Eu não vou me recordar o dado exatamente, mas existia uma grande correlação entre tempo de carregamento e site estar bem posicionado, né? E ali no topo das buscas você não encontrava sites com a menor faixa de tempo de carregamento. Então, a velocidade de carregamento faz parte da experiência do usuário? Faz, mas não é ela somente. Ela é uma parte.
tá? Então, esse mito também a gente vai quebrando ele, se desfazendo dele. Depois, outro mito que se fala bastante... Eu grito aqui para os tópicos estarem melhor ilustrados, tá? E aí, quando se fala de experiência do usuário, a outra coisa que vem à mente, né, que o UX, é usabilidade. Então, como é que você vai melhorar a experiência do usuário? Você vai olhar para a usabilidade, você vai ver se o botão está verde, se não está. Mais uma vez, isso é importante, é fundamental. Um site com usabilidade ruim não consegue proporcionar uma melhor experiência para as pessoas, mas a experiência do usuário não é só isso ainda, tá? Ela é muito mais. Porque do que adianta o site apenas ser fácil para usar se ele não criar uma experiência que marque a pessoa, que faça com que ela queira voltar, tá? Então, o que a gente está colocando aqui? Né? Que para proporcionar a experiência do usuário, a gente tem uma série de melhores práticas, de caminhos que são conhecidos, eles são importantes, mas eles não são a experiência do usuário em si ainda. Eles são uma das ferramentas para proporcionar uma boa experiência do usuário, né? Então, a usabilidade não é em si a user experience, né? Ela não é a experiência do usuário, mas ela vai ajudar a reduzir a fricção. A fricção são os impedimentos das pessoas realizarem atividades dentro do seu site, né? Vai reduzir o bounce, né? A taxa de rejeição de modo geral, né? Mas o UX é muito mais do que isso ainda. E esta Masterclass é sobre isso daqui. Então, se tudo isso que se fala de experiência do usuário faz parte, mas não é a experiência do usuário, que diabos é a experiência do usuário? Eu não sei se eu vou ter uma resposta completa para isso, mas eu tenho algumas reflexões, alguns caminhos que eu gostaria de compartilhar com você. O mercado está o tempo todo mudando, SEO muda o tempo todo, e esses exercícios de reflexão, eles são muitíssimo importantes, na minha opinião. Embora eu não vá trazer todas as respostas, eu quero sim trazer um ferramental para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem aplicar, né, de experiência do usuário. Né? Valendo dizer que esse daqui, sempre as Masterclass, eu procuro trazer conteúdos mais experimentais, conteúdos que fogem muitas vezes do dia a dia, para testar, para abrir a cabeça, para gerar reflexão para novas coisas. Então, vamos assim, pensar o que é a tal da experiência do usuário. Eu não quero fazer uma distinção tão grande entre experiência do usuário e experiência do consumidor, né? A gente tem um termo cada vez mais comum também, Customer Experience, cada vez mais comum. As pessoas falam cada vez mais de experiência do consumidor, experiência do usuário, né? Muitas pessoas falam, poxa, não junte dinheiro, junte experiências. A gente é uma geração que prefere as coisas que têm sentido, né? Isso no fundo é sobre experiências, né? As pessoas adoram viajar. Há 3 séculos não era assim, 2 séculos não era assim. Os nossos avós não tinham a mesma experiência de viajar que a gente tem, né? As pessoas de antigamente não davam o mesmo valor ao trabalho que a gente dá hoje. Já 2, 3 gerações, o trabalho não era uma fonte de prazer, ele era simplesmente uma fonte de salário, de dinheiro. E hoje a nossa geração, ela vai buscar propósito. E o propósito, sob certa ótica, ele está ligado à experiência. Tá? Então, mas o que é experiência? Né? O que é experiência?
Eu vou buscar uma definição que não é totalmente minha, mas é uma que eu gosto bastante, não, na verdade, mais o conceito. Experiência, deixa eu tirar esse bold aqui, que ele agora se alastrou. Experiência aquilo pelo que uma pessoa passa, que lhe causa um sentimento positivo e, em geral, uma memória afetiva, né, positiva, uma boa lembrança. Né? Então, por exemplo, quando você vai a uma loja da Apple, né, no Brasil acho que só tem uma em São Paulo, no Shopping Morumbi, não sei se está aberto ainda, mas nos Estados Unidos, quando você vai a uma Apple Store, tem toda uma experiência lá dentro, né, do uso dos aparelhos, do suporte, de como as pessoas, os vendedores, eles se ajudam, a abordagem consultiva deles, então tudo aquilo as pessoas falam muito positivo, se lembram muito daquilo. Né. Ou quando você é bem atendido em um lugar, né, se você tem algum restaurante, por exemplo, alguma hamburgueria, eventualmente você vai, é muito bem atendido, isso te proporciona uma boa experiência e você vai querer falar sobre aquilo. Se tem algum site, algum e-commerce que tem algum conteúdo, tem produtos, tem um nicho que você gosta bastante e você gosta daquele site, né? É legal comprar nele, isso vai te proporcionar uma boa experiência. Né? Às vezes até um site que você não goste muito das coisas, né? Você tem que comprar por alguma questão de necessidade, mas é muito fácil de usar, então isso também proporciona uma boa experiência. Então, vão ter níveis e níveis, mas de modo geral a experiência é aquilo que te marca, né? E você guarda aquilo como memória positiva, e você se lembra disso daí, e há uma probabilidade grande de você comentar com outras pessoas, de você querer compartilhar aquela experiência, né? Porque o ser humano ele é social. Né? Então, dito isso daí, eu vou trazer 3 conceitos aqui para falar, beleza, como aplicar a experiência do usuário. Tá? De pilares de experiência do usuário, não tratem isso como acadêmico, tá certo? Isso é mais prático, tá? Isso é um UX que está voltado para o campo de atuação de quem trabalha com SEO, os desafios de SEO, né? Se alguém é especialista em Customer Experience, etc., isso vai ser muito mais amplo, mas a nossa ideia aqui não é ser amplo, não é ser acadêmico, mas é ser prático, reflexivo e trazer novas estratégias de SEO. Então, eu vou trazer dentre esses pilares de UX 3 conceitos. O marketing de permissão, vocês provavelmente já ouviram falar, né? Seth Godin, o criador desse termo, desse conceito. Depois a gente vai falar um pouco mais dele, não vou falar tanto dele, mas mais do conceito. Depois, a gente tem aqui a ideia de retenção e a ideia de storytelling. Então, o marketing de permissão, o marketing permissivo, junto com a capacidade de envolver o consumidor dentro de uma história e de reter ele ao longo do tempo, é o que vai proporcionar uma boa experiência. Tá? É disso que a gente vai falar aqui agora. Esses vão ser os 3 pilares dessa aula. A gente vai gerar as reflexões e vai gerar caminhos e aplicações. Né? A última delas vai ser, está fora de ordem aqui, a última delas vai ser, deixa eu inverter a ordem aqui, eu quero falar primeiro de marketing de permissão, depois do storytelling e depois da retenção, tá? Porque a retenção é onde vai ter o maior campo de atuação para quem trabalha com SEO. Marketing de permissão e storytelling são mais conceituais, dependem mais da estratégia. Por exemplo, como eu comentei esses dias no meu LinkedIn, que o melhor SEO do mundo não vai corrigir uma estratégia de marketing ruim, não vai consertar uma estratégia de marketing ruim. Então, existe um contexto onde o SEO é feito e o SEO ele vai depender disso daí para ser melhor ou pior explorado. Né? Ele vai passar muito por esses 2 pontos aqui, então um pouco também a retenção vai depender dos anteriores, mas tem um pouquinho mais de campo de atuação. Tá certo? Então vamos começar, né? Falando de
marketing de definição, certo? Marketing, ou marketing não é o melhor termo para isso daí, a gente usa comunicação como sinônimo de marketing, não é, né? O marketing é mais como uma empresa, como um empreendimento vai a mercado, a comunicação é um dos pilares dele, né? As pessoas confundem os conceitos. Minha ideia não é corrigir o conceito aqui. Tradicionalmente, a comunicação ela sempre foi intrusiva, né? Quem já está no digital, quem cresceu no digital, talvez não tenha essa percepção, isso não é tão marcante, mas entender esse conceito é importante, porque a comunicação ela sempre foi intrusiva, né? Por exemplo, na TV, né? Os anúncios interrompiam, os reclames do Plim-Plim interrompiam a programação, os outdoors interrompem a sua experiência sensorial na rua, visual, de certa medida. Anúncios de spot de rádio são intrusivos, né? Então, e a comunicação ela sempre agiu dessa forma, né? Algum veículo conseguia a atenção do consumidor, depois interrompia aquilo para passar alguma mensagem publicitária, não? Isso é conhecido como outbound, né? Outbound, ele vai trabalhar atrapalhando, né? Ele vai trabalhar invadindo. Ele não foi chamado. E a gente vai ter anúncios de TV, rádio, outdoor, mas até mesmo os anúncios, né? Em redes sociais, né? No YouTube, etc. Eles são outbound, né? No B2B, no mercado B2B bem forte, né? Prospecção fria, o cold call, né? Que é você ligar para alguém que não está esperando a tua ligação. São exemplos de outbound. Tá? Eu não quero dizer que isso daqui seja ruim, que você não deva fazer, que, né, é ruim, claro que não. Pô. A Coca-Cola anuncia na televisão, a Apple anuncia na televisão, e elas são marcas muito fortes, né? Mas a questão, por exemplo, de TV, ela vai funcionar para um público específico, para um tipo específico de objetivo de marketing, né? E o outbound, em oposição a isso, o inbound, enquanto o outbound vai trabalhar atrapalhando, se intrometendo, sendo intrusivo, o inbound vai atrair a atenção das pessoas. De modo geral, com conteúdo relevante, na maioria das vezes gratuito, né, para capturar a atenção da pessoa. Então, você vai atrair a atenção da pessoa através de um conteúdo de forma não intrusiva, né? E você vai começar a conversar com a sua audiência, né? Com sua persona, com o seu público, e a partir disso você vai construindo a sua audiência para depois, lá na frente, você vender. Uma coisa muito interessante sobre o inbound, o que é? Que ninguém é obrigado a consumir inbound. Ninguém te obriga a deixar seus dados para baixar um conteúdo rico, certo? Você baixa, você deixa os dados porque você quer aquele conteúdo. Enquanto o outbound, ao contrário, né? Tira daí os heavy users, que tem ad blockers, mas as pessoas de alguma medida são obrigadas a consumir o outbound e a publicidade, porque aquilo se intromete, né? Na TV, claro, você pode trocar de canal, você pode zapear, mas não é a mesma coisa. Não é aquilo que você está querendo consumir por consumir. O inbound não, ele é o que as pessoas querem consumir. E, né, durante muito tempo, né, sempre as pessoas acabavam criando algumas oposições que são meio burras, meio limitadoras, né? O que é melhor, inbound ou outbound? Não existe melhor ou pior, né? Existe a função que aquilo exerce em um determinado momento e qual que é o papel dentro do marketing, né? Então as empresas são sempre um mix das duas coisas. Mas
mas hoje em dia a empresa ela precisa ser interessante para atrair a atenção das pessoas, né? Produto hoje já não basta. A pessoa ela consumir a história, né? Ela quer ser parte de uma comunidade de fãs de Apple, de pessoas que bebem Coca-Cola, né? As marcas elas ganham lifestyle, né? Isso é um elemento mais inbound, né? Ninguém obriga ninguém a ser fã da Apple, a tomar Coca-Cola, né? Ainda mais ser fã da Coca-Cola, né? Isso é um lifestyle, e sobre esse aspecto vai estar ligado mais ao conceito de inbound, né? Que no digital ele vai ganhar formas melhores, vai ser melhor explorado. Mas enfim, não é disso que eu quero falar de lifestyle, mas é mais uma exemplificação. O inbound ele é movido por assets. O que são assets? São ativos, né? Por exemplo, uma empresa tem os seus assets, né? Ela pode ter equipamentos, podem ter equipamentos, máquinas, escritórios, etc. E no ambiente digital, ela tem os seus assets também. O seu site tem assets, são coisas que são ativos, que aquilo é interessante para as pessoas, né? Até existe aquele termo, né? Os ativos linkáveis. O que são ativos linkáveis? São coisas que tem no seu site que as pessoas vão poder gerar links, né? Isso é super interessante. Então, como eu prometi, eu vou falar de 2 sites aqui. Quero falar do site da Conversion, que eu consigo abrir algumas informações para vocês, né? Então, os concorrentes nossos podem curtir um pouquinho aí, algumas informações nossas. E também da Shopee. Então, de exemplos, vamos trazer a Conversion e a Shopee. Shopee é o e-commerce que mais tem crescido no Brasil aí. Eu acho que vale todo mundo analisar, entender o que ele está fazendo. Vocês vão reparar que ele tem esses aspectos de storytelling, de inbound e de retenção muito bem feitos, tá? Então, começando aqui pela Conversion, vou voltar ali do começo, reduzir aqui porque a tela eu tenho que deixá-la um pouquinho menor para caber tudo, né? Então, aqui está o site nosso, né? Você vai ter uma navegação comercial, né? Para quem já está interessado em serviços, por exemplo, mas mais importante, na verdade, são os assets que a gente tem aqui. Então, por exemplo, a gente tem as últimas notícias aqui, a gente tem, né, que é do nosso blog, então a gente vai produzindo conteúdo por um guia de SEO para imagens. As pessoas vão ao nosso site para aprenderem a consumir isso daqui, né? O nosso público-alvo, a nossa persona não é alguém excessivamente técnico, como provavelmente você não é. Então a gente vai produzir um conteúdo de SEO, que é uma disciplina técnica, conversando com a nossa persona. E a gente vai ter alguns insights que a gente chama, que são conteúdos ricos. Então, no curso, a gente produz aqui também um relatório do e-commerce. Então, esses 3 pilares eles são muito interessantes, né? Porque esse curso, né, Next SEO, é um curso de mais ou menos 5 horas. Né? Se você não fez ainda, faça. É um curso de SEO grátis, focado em gestores, em estratégia. Ele tem uma boa produção, né? Ele tem um bom conteúdo, é um conteúdo, na verdade, único aqui no Brasil, né? É um curso que tranquilamente poderia ser pago, né? Ele poderia custar talvez R$1.000, R$2.000, não sei qual a precificação exata, mas é um curso que tem um valor agregado bastante alto. E a gente o disponibiliza gratuitamente como uma ferramenta de atração das pessoas, né? Marketing de permissão, inbound. Depois, a gente tem aqui o relatório setores do e-commerce, que há alguma probabilidade de você já ter visto ele. O que a gente faz? A gente monta listas e audiência de sites de e-commerce brasileiro, dividido por todos os setores, com as principais informações. Então, a gente é capaz de trazer as tendências mensais do acesso a esses sites,
né, a lista dos maiores sites, né, a gente com isso daí, a gente cria um ranking, cria uma competição, né, setorial, né, então todo mundo quer estar no topo das listas, a gente consegue trabalhar isso daí. É um documento de cerca de 120 páginas, mais ou menos, e que tranquilamente ele poderia ser pago, tá? Só que a gente disponibiliza ele gratuitamente. Então a gente vai criando aqui ferramentas de atração, né? E assim vai, né? Notícias, guias, né, abertos, guias fechados em e-book, um estudo, naquele estudo que eu mencionei, né? Guia de SEO para e-commerce, um guia de SEO, etc, etc, etc. E a gente vai trabalhando assim a nossa audiência com esses ativos, tá? Num sentido contrário disso daqui, né? No sentido de a gente é um B2B, vamos falar de um B2C, que é a Shopee, o site que mais cresce. E aqui você não vai ter coisas gratuitas em si, né? Ele vende produtos, né? Mas o que ele vai trabalhar muito forte? Vai trabalhar a ideia de desconto. Eles conseguem trazer né, do Oriente, da Ásia, especialmente da China, né, produtos com uma velocidade grande e um preço muito baixo. Né? E assim, isso aqui, quem acompanha nossos conteúdos há mais tempo sabe que já falo bastante tempo disso daí, né, de criar ofertas relâmpago, por exemplo. Ó, você entra aqui, você tem 50 máscaras a R$16,99. Isso aqui vai acabar. Né, porque tem um limite, tem um timer aqui, então você está contra o tempo. Ele cria um senso de urgência muito alto. Né? Então, assim, na conversion, vou colocar, são conteúdos de consultoria gratuitos, poderiam tranquilamente custar milhares ou até dezenas de milhares de reais. Né? Pessoal, não adianta só fazer aquele book qualquer, né? Tem que ser uma coisa rica. E no caso da Shopee, ele é movido a preços baixos, ticket baixo, né? O ticket é o preço médio, baixo, e muito FOMO. Né? Fear of out. Então, medo de você perder aquilo, medo de você perder aquela oferta, né? Entendeu? E você então vai, né, comprar aqui, né? Então, essa quantidade aqui, né, você vê preços sempre muito baixos, né, descontos, e depois, a depender da região, você vai ter frete grátis, né? Você já tem aqui marcas grandes que estão vendendo também faz uma frente muito grande a Mercado Livre, tem taxas agressivas, etc, etc, etc. Tá? Então, ele vai navegando, ó, o que é isso aqui? 2,75. Ô, louco, perfume importado a 2,75. Né? Relógio 1,39. Tem umas maluquices aqui, né? E como uma pessoa do nosso time falou, né, que eu acho bem interessante, Fear of Missing Out. Shopee é um grande 25 de março. Deixa eu aproveitando aqui, eu vou antecipar um tópico, tá? Falando, mas vai estar até dentro do nosso relatório, quais são os maiores sites no Brasil. O Mercado Livre é o maior site. Pessoal, existe esse plugin aqui que ele é bem interessante, da SimilarWeb, que ele tem os dados de acesso. Então, o Mercado Livre aqui tem cerca de 250 milhões de acessos, e olha só, 6 minutos é o tempo médio deles. Quando você pega o site da Amazon, olha só, ele vai ter 4 minutos. Então, a Mercado Livre tem quase 50% mais acessos que tempo do que a Amazon. Isso aqui está ligado à retenção do usuário, né? Quanto tempo a pessoa passa aqui dentro.
Americanas tem a metade de Mercado Livre, né? E a Shopee, olha só que interessante, ela tem um tempo médio de 10 minutos. Olha como é que ele vai estar empilhando acesso, né? Não para de crescer, não tem sazonalidade para o Shopee, está crescendo, crescendo, crescendo. Então, comparando aqui, ó, todo site tem mais acesso em novembro, no Black Friday, ali não. Então ele está crescendo bastante. Eu acho fundamental tentar entender. Ele tem um modelo de negócios muito disruptivo, né? Com ticket baixo, né? Coisas que o e-commerce nunca explorou tanto, alguma entrega rápida, taxas agressivas. Em questão de 7 anos, aí, desde a fundação dele, está presente em diversos países, crescendo bastante, trazendo mais competitividade para o mercado. O digital é isso daí, né? Então, mas assim, o grande conceito do Shopee é Fear of Missing Out. Cara, você vai ficar navegando aqui, você vai procurar, e, né, ele ganha esse aspecto também de um lugar de entretenimento, que as pessoas vão ficando tempo. Então, o seu site, na medida do possível, ele tem que ser um bom lugar para as pessoas gastarem tempo nele, para as pessoas se entreterem, né? Assim como as pessoas assistem Big Brother, elas têm que querer navegar no seu site. As pessoas fazem isso no Shopee, né? Olha só, deixa eu ver se ele traz aqui o bounce rate. Não, bounce rate 36% nesse tempo médio com as pessoas que deram bounce. Então, a pessoa que não dá bounce, ela deve ficar 15, 20 minutos no site. É muito tempo, tá? A média nacional está uns 3 minutos, né? É absurdamente alto, certo? Então, as pessoas usam o site como entretenimento, né? Gastam tempo. Isso é fundamental. A gente ali no Conversion trabalha também para as pessoas gastarem tempo ali, mas tem papéis diferentes, né? É diferente. Tá? Eles são um site bem interessante, né? Aliás, né, só vale dizer aqui, a Amazon fora do Brasil ela tem um tempo bem diferente, né? Então, assim, você vê que é o mesmo site, tá? É a mesma usabilidade, o mesmo tempo de carregamento, e fora do Brasil ela tem um tempo de navegação de 7 minutos, né? Bem mais próximo dos 10 minutos do Shopee, né? Por quê? Porque aqui ela proporciona uma melhor experiência, né? Ou é uma plataforma mais madura global deles, né? Simplesmente isso daí. Então a gente vê que a experiência do usuário não é só o tempo de carregamento, não é só, né, a usabilidade, é muito mais do que isso daqui. E a gente consegue, de fato, ver isso a partir, né, da comparação desses dois dados. Eu acho bem ilustrativo, tá? Essa ferramenta é gratuita, né? A gente tem aqui a versão Pro da SimilarWeb, mas você consegue ter acesso aos dados básicos, assim, né? E isso é também uma ferramenta de inbound, né, da própria SimilarWeb. Ela traz pessoas através do freemium dela, que é muito bom. À medida que você vai usando aqueles dados, você acaba precisando do pago, se você puder pagar, como empresa você vai pagar. Os dados do relatório do e-commerce são produzidos através da SimilarWeb. Então, né, às vezes as pessoas não têm acesso à SimilarWeb, né, que custa bem caro, mas usam os nossos dados gratuitamente, né? Então, o grátis ele tem um poder muito grande, não vou entrar dentro disso aí agora. Existe um livro que ele não é nem tão atual, tá? Que ele é Free, o futuro, isso. No fundo, como tudo tende ao grátis, tá certo? Então, dito isso daqui, né, a gente entra no aspecto de storytelling, que é storytelling, nada mais, nada menos do que a arte de contar histórias, né? A humanidade, ela sempre viveu de histórias, de narrativas, né? Desde textos sagrados das religiões tradicionais, tem a Bíblia, a Torá,
os livros sagrados das mais diversas religiões, a literatura, o ser humano ele sempre viveu através de contar histórias. Mais recentemente tem se descoberto que as marcas que contam histórias, elas vendem mais, né? E tudo é uma história. Toda marca conta uma história, né? Pode ser que seja uma história pobre, mas conta uma história, né? E aí vem uma coisa que eu acho que é bem interessante, né? Que é que quanto mais capítulos tem a história que a sua marca conta, maior será o LTV. Quanto maior, mais capítulos tem a história que sua marca conta, maior será o LTV. Né? O que são capítulos? São todos os desdobrar de toda a sua história. Né? Todas as marcas vão tendo histórias que são contadas ao longo do tempo, e quando ela sobrevive até hoje, todo o passado dela está presente, né? Através dessa história. A Apple, né? Boa parte das pessoas conhecem os anúncios, conhece a história de Steve Jobs, e quando você compra a Apple, você compra isso daí também. Né? E vem, por outro lado, a questão de você desenvolver as próximas histórias. Mas trazer para uma coisa mais concreta, por exemplo, uma pizzaria que vendeu uma única pizza para você. Ela contou uma história. Vendeu uma única pizza, contou uma história curta. Né? Por outro lado, você pode ter uma empresa como a Domino's ou Pizza Hut, que te contou uma longa história, né? Cada vez que você consome um produto deles, também é mais um capítulo dentro da história. Né? Cada vez que você pede uma pizza deles, cada vez que você comenta com algum conhecido sobre... Pode ser uma pizzaria de bairro também, né? Que, poxa, tem um atendimento excelente, aquela pizza mais gostosa que você já viu, você vai falar para todo mundo disso daí. O restaurante e culinária, de modo geral, tem um poder de experiências, né, sensoriais muito forte. Né? Isso é uma coisa super antiga, né? Tem um livro, não vou entrar no detalhe disso, né? Quem me conhece mais tempo sabe que eu estudei letras durante algum tempo, então às vezes eu tenho umas referências, às vezes, literárias, assim. Tem um livro que é muito famoso da literatura árabe, que é o livro das Mil e Uma Noites. Ele conta basicamente a história da Sherazade, que se casou com um rei que era conhecido por matar todas as suas esposas após a noite de núpcias. E depois ela vai lá, se casa, né, muito bonita ela, e ela fala, você vai me matar. Ele fala, pô, então deixa eu só te contar uma história. Ela conta uma história, o cara fica muito interessado. E ela fala, olha, eu te conto o próximo capítulo amanhã. Ele não mata ela. Né? E ela vai estendendo a vida dela, contando um capítulo por dia, né, e deixando ele muito curioso. E é isso, no fundo, que a relação de consumo com a marca. Né? O seu cliente está sempre a poucos passos de deixar de comprar de sua marca. E o marketing, ele precisa fazer isso, ele precisa aumentar a recompra, precisa aumentar o lifetime value da pessoa, né, do cliente, que é um pouco semelhante a isso das 1001 noites. Né? E como fazer isso daí? Né? Como aumentar o lifetime value, como contar histórias? Né? A primeira coisa, você vai contar uma história para alguém. Né? E aí, para isso, você vai ter que pensar na persona. Né? Tradicionalmente, a gente falava muito de público-alvo, né? O marketing tradicional era voltado para o público-alvo, que trazia muita visão de dados demográficos. Né? Quem que é o cliente da cerveja Antártica? É um homem, né, do Nordeste brasileiro, onde era mais forte, de 25 a 50 anos, né? Isso são dados demográficos. Mas com o avanço da economia, com a maturidade dos mercados,
isso já não é mais suficiente, porque você pensar simplesmente, ó, tem essa imagem que é super legal, por exemplo, Príncipe Charles e Ozzy Osbourne, ambos são homens, ambos são nascidos em 1948, ambos cresceram no Reino Unido, ambos casaram 2 vezes, ambos vivem no castelo, ambos são ricos e famosos, né? São da classe AA. Mas ainda assim eles são muito diferentes, né? Então são personas muito diferentes e você tem que pensar com qual persona você está se comunicando, né? Porque os dados demográficos, eles já não são mais o suficiente. E aí você, através da persona, você vai tangibilizar melhor com quem você está se comunicando. E mais do que olhar só para os dados, você vai ver, poxa, qual é a dor deles, né? Quais são os problemas que ele tem, como eu posso ajudar a resolver. Trazendo para cá, né, as pessoas aqui têm uma dor de frete caro, de produtos caros, talvez não poder sair de casa. Aqui, né, na Conversion, a pessoa ela tem uma dor de crescimento, do seu concorrente que está crescendo, né, da sua empresa que precisa crescer, de uma ascensão profissional também, né, e a comunicação nossa, né, vai lidar com todos esses anseios da pessoa, né. Isso é uma comunicação assertiva e você vai fazer isso através das pessoas, né, quais são as dores, problemas, anseios, né? Quanto mais você for capaz de se conectar ao íntimo, ao mais profundo da sua persona, mais você vai ser capaz de vender, né? Como as pessoas que são fãs de Apple, de Coca-Cola, né? As pessoas saem na mão por causa dessas empresas, né? Para mim, né, todo mundo que trabalha com comunicação deveria assistir essa série chamada Mad Men. Ela fala muito sobre a psicologia de consumo, pelo menos a primeira temporada é muito boa. E o primeiro episódio é genial, né, conta a história da publicidade dos anos 50. Logo no primeiro capítulo tem uma famosa cena da criação do anúncio da Lucky Strike, né, que lá nos anos 50 mais ou menos, começou a se proibir, por incrível que pareça, pasmem vocês, e foi proibido fazer propaganda de cigarro para médicos, né? Que era o mais comum, né? Falou, não tem problema você fumar Camel, Lucky Strike. E as fábricas, indústrias de cigarro estavam com um problema, que elas não podiam fazer isso, mas nenhuma podia. E dentro da série, esse personagem, o Don Draper, ele vai lá e cria o famoso anúncio, slogan da Lucky Strike, It's Toasted, ele é tostado. Que é uma coisa poética, né? Ele pega um elemento que está presente na produção do cigarro, enquanto estava se falando muito sobre o cigarro ser venenoso, ele fala It's Toasted, né? Então ele não é venenoso, ele é tostado, né? O tostado ele carrega uma sensualidade, né? Um prazer sensorial ali, né? Então ele consegue comunicar muito bem. E as histórias das marcas começam lá, né? Não é uma coisa nova, só que esse método ele vai amadurecendo bastante, né? O que todas as marcas bem-sucedidas elas estão fazendo? Né? Elas estão conduzindo o seu público, os seus clientes, através da felicidade. Então o Draper fala, né, que a propaganda ela tem um cheiro de um carro novo, né? Ela tem um cheiro da felicidade. As empresas vendem felicidade como consumo, né? E isso é basicamente a busca do prazer e evitar a dor. Então por isso que a propaganda, de modo geral, ela não deve ser negativa, né? Porque ela está sempre conduzindo o seu lead através do consumo e do prazer, da satisfação, da felicidade. Eu trago isso daí, né, só para exemplificar e trazer a importância dessa história que está sendo contada. E quando você vai para a Conversion, né, falando, acho que isso vai ser mais universal para todo mundo que está aqui, né, você está conduzindo a sua empresa através do sucesso, do crescimento, né, das nossas listas de maiores sites, das nossas dicas para você crescer sua audiência, dos nossos cursos, dessas masterclasses. E tudo isso é uma história que vai compor a experiência do usuário, né? Isso é importante para o SEO, é fundamental, tá? Porque o SEO ele vai agir em torno disso daí, né? É a competência central do profissional de SEO? Não é, mas ele precisa lidar com isso daí, tá certo?
E dito, né, isso do inbound e storytelling, a gente chega agora, para mim até o mais interessante de tudo, que é a ideia de retenção. Como eu já falei, o crescimento de uma empresa não está ligado à capacidade dela de vender. Isso é um mito, né? Mas o quarto mito que a gente quebra aqui. Eu vou colocar aqui o mito 4. Mito, na verdade, é que uma empresa cresce tendo mais clientes. O que acontece? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Né? A empresa A e a empresa B atraíram 100 clientes. Se a empresa A, depois de 12 meses, não tiver 50% desses clientes, a empresa B apenas 10%, né? Você tem uma empresa que está faturando 4 vezes mais do que a outra, pelo menos com aquela base de cliente. Né? Isso aqui, essa análise de safra, então, por exemplo, no período X, né? 100 novos clientes. Aí você vai ver qual é a retenção ao longo do tempo. Para ilustrar isso daqui, ficar melhor, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só que interessante. Né? Em ambos os gráficos aqui, você vai ter a mesma quantidade de entrada de clientes. Né? Isso aí, cada um dos meses, vai entrando o cliente e vai ter um fluxo natural de saída de clientes que é normal, tá? Então, só que, olha só, nesse daqui, a retenção ela tende a zero. É uma empresa que, com o passar do tempo, ela vai perdendo todos os clientes que ela conquista. Né? Ela não trabalha a retenção muito bem. Ao contrário dessa empresa à direita aqui, que tem o mesmo fluxo de entrada de clientes, ela também vai perder clientes, né? Porque é inerente ao negócio de ambas, só que chega um ponto que isso aqui estabiliza. Então, olha só, ela cria uma linha aqui que ela para de perder e, portanto, ela começa a empilhar de tal modo que a empresa A, ela sempre vai estar colocando cliente para cobrir os que saíram, para cobrir os que estão saindo, enquanto essa daqui vai ser a empresa que vai crescer. Então, esse conceito de lifetime value, ambos são dados só de exemplificação. Deixa eu colocar que eu acho muito legal esse gráfico. Em ambos os casos, você vai ter empresas que têm entrada idênticas de clientes e algum está perdendo mais. E o negócio não é o cliente que entra, mas o cliente que retém. Tá? E é com isso daqui que eu abro isso aqui de falar de retenção, né? Porque isso, a parte ela contém o todo e o todo contém a parte. Quando você tiver um olhar mais estratégico sobre o negócio, né, a capacidade que a empresa tem de reter a sua base de usuários é muito importante. Essa semana, não sei quando você está vendo esse vídeo, o Facebook ele teve uma queda de 25% nas ações. Por quê? Porque pela primeira vez ele perdeu base de usuários. Então, e o mercado ele tem muito medo de uma empresa que não é capaz de reter o seu usuário. Né? Perdeu tipo 0,5%. Né? Mas isso para o mercado diz algo muito pesado, né? Que potencialmente ele pode perder um grande valor. Né? Isso daí no longo prazo é catastrófico. Na minha opinião pessoal, que não vai acontecer isso, né? Mas o mercado é o mercado. Tá? Então, essa capacidade de você fazer com que o cliente gaste mais dinheiro ao longo do seu tempo é chamado de lifetime o famoso LTV. Você também vai ter a ideia de CAC, né, que é custo de aquisição de cliente. Imagino isso já está cada vez mais popular, não quero entrar tanto nesses detalhes aqui, né, mas enfim, o mercado cada vez vai mais olhar menos para ROI e mais para a relação de CAC versus Lifetime Value. Né? Se você não sabe, estuda isso daqui, pesquisa o que é
bem importante. Como a gente estava falando lá em cima, né, não basta você só trazer novos usuários para o seu site, né? Então você tem que olhar bastante para a ideia de novos versus recorrentes, né? Quanto mais recorrentes, melhor, porque maior a retenção que você tem dessas pessoas, né? Mas é claro que você tem que colocar gente nova o suficiente para as pessoas você poder fidelizar e poder crescer, né? Embora esse gráfico aqui ele cresça por causa da retenção, ele também está colocando mais pessoas, né? Tem que manter uma relação saudável dentro disso daí, mas muito cuidado se o seu site só tem novos usuários, tá? Porque é mais caro você vender para quem está comprando. É mais caro trazer um novo cliente, né? É mais caro trazer um novo usuário. Né? Então, se você tem muito usuário, mais do que 50% de usuários recorrentes, é um ponto de atenção, né? Ou muito mais, né? Tem sites assim, os mais crescem, a gente vê sites com 20% de novos usuários, só sites grandes, tá? Eu gosto bastante de olhar para isso daí, né? E como é que... Só que o primeiro passo para a retenção é a pessoa fazer o lead, o visitante, gastar tempo no seu site. As pessoas não gostam de um tempo longo no site, não sei porquê. Entrou na cabeça de gestores de e-commerce, gestores de marketing, que as pessoas gastarem muito tempo no site é ruim. Não é excelente. É excelente porque as pessoas elas são ansiosas, elas têm muitas oportunidades, elas podem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, elas vão continuar vendo aquela coisa se for boa, tá? Então, é bom gastar tempo, né? Porque a pessoa está se entretendo, não tá. O primeiro pagamento que a pessoa dá é o tempo dela, né? Eu tinha um costume de medir as reuniões comerciais nossas pelo tempo que foi gasto nelas, né? Quanto mais tempo, significava que mais a pessoa estava dando valor a você no processo de fechamento. Então, a duração da sessão é um primeiro indicador, né? Tempo na página, são métricas que às vezes são meio complicadinhas, né? Não compara, tá, a duração da sessão com o tempo na página, porque às vezes dá umas distorções muito grandes, tá? Mas olha para essas duas métricas aqui, você vai reparar, falta uma pesquisa sobre isso daí, mas na minha experiência existe uma correlação muito grande entre páginas que as pessoas gastam mais tempo dentro dela e melhor posicionamento no Google, tá? Porque, né, o Google ele vai querer entregar para uma página que é relevante. É claro que tem só aquela pessoa que só está buscando a informação. Então, eu vou até mostrar aqui, a gente faz bastante isso daqui. Então, sei lá, né? A pessoa pesquisou sobre SEO para imagens, deixa eu traduzir aqui. Às vezes a pessoa só quer saber o que é SEO para imagens. Cara, já está aqui, né? Já coloquei esse resumo aqui. SEO para imagens é a otimização aplicada à fotografia, JPEG, GIF, PNG, web, blá blá, para que se posicione melhor nos buscadores. Devem ter menos de 100 KB as imagens, é uma dúvida que as pessoas têm. A gente já traz aqui, né? Para quê? Isso é um aspecto de usabilidade. Mas a pessoa que está interessada em mais, ela vai consumir aqui, né? Não é para você enrolar, não é para você postergar uma boa experiência, não é para você criar fricção só para a pessoa gastar mais tempo. Mas acontece que, sim, vai ter um conjunto de pessoas vai sair logo, ainda mais quando você coloca isso, só que para as outras a experiência vai ser melhor, porque ela também já pegou a informação básica, às vezes até mais importante. Então, significa que aquela pessoa ela quer se aprofundar, entendeu? Então, você está fazendo ficar as pessoas mais qualificadas, também já está tirando as desqualificadas. Isso, para quem trabalha com conteúdo, é uma dica muito boa. Tem uma ferramenta aqui que ela é sensacional. Eu sempre usei muito a Hotjar. Eu estava querendo testar o Clarity da Microsoft. A Microsoft lançou Clarity. Essa ferramenta de mapas de calor, de heatmaps. Estou logado aqui, tá? Mas eu vou, de qualquer modo, abrir aqui.
Né? Se você, a Hotjar ela é paga, né? E para Hotjar deve ter sido um baque bem grande a chegada do Clarity. Ele é muito bom. Sob alguns aspectos, ele é melhor do que o Hotjar. Eu estava com a versão paga, né, deles, da Hotjar, e estava enfrentando alguns problemas em relação a alguns mapas de calor que não eram gerados mesmo. E ele forçava você a ter o plano mais caro, tá, para ter 100% de amostragem dos mapas e tal. E acho que não é necessário no Clarity você tem isso daí, né? Vale dizer, tá, consuma as informações corretamente, que a Clarity ele vai usar, a Microsoft vai usar os seus dados, tá? Você tá, não existe almoço de graça, tá? Ele te dá de graça a ferramenta para você, para ter os dados do comportamento do usuário. Isso para você, isso tá ok, eu acho ok, né? Não acho que o Bill Gates está querendo espiar os nossos dados e montar uma agência de SEO, alguma coisa, né, qualquer que seja, plantar chips, né? Deixa lá, não tem problema, pode usar. E é uma ferramenta muito boa. E ela vai trazer aqui um mapa de calor, né? Algumas coisas interessantes sobre o mapa de calor, não vou explicar tanto isso daqui, né? Você vai ter o clique, ele também traz aqui, né, onde tem a tensão do mouse. E uma coisa que é muito importante, né, é que as pessoas leem conteúdo com o mouse, tá? Então, muita gente faz assim, ó, vai lendo assim. Então, isso daqui é bem importante. Esse area aqui para e-commerce, a depender do site, ele é interessante. É uma solução, né? Porque ele agrega dados de uma determinada área. Eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai ficar bem ruim, porque a area de uma coisa, no conteúdo é ele todo praticamente, entendeu? Então é meio zoadinho. E aqui ele tem o mapa de scroll. Acho bem interessante isso aqui. É uma das ferramentas que eu mais gosto para analisar a retenção das pessoas, porque supondo que uma pessoa entrou para uma página de conteúdo, né, a retenção que você vai ter aqui é a pessoa consumir essa informação, né? Então, você no começo você tem uma certa retenção, você vai perdendo ao longo do conteúdo, né? Ele vai marcando aqui os percentuais. Nesse caso aqui, vamos ver, até 10,58% das pessoas chegaram até o final. É muito? Cara, eu gosto de manter pelo menos 25%, né? Porque se teve, essa semana saiu como notícia, né? Então espalhou bastante. Às vezes, quando espalha muito, é um conteúdo longo também, de 3, 4 mil palavras. As pessoas não têm tanto. E uma coisa interessante também do Clarity é que ele não tem limite de tamanho de. Pelo menos eu não encontrei limite de tamanho de mapa de calor, ao contrário do Hotjar, então eu consigo ver até o final aqui. E ele consegue exportar o percentual de visualização, então você pode comparar, né, com outras bases. E aí a gente deve fazer aqui análise de retenção. Deixa eu ver isso aqui. Vou fechar não, né? Porque vai que a gente precisa, mas vamos trazer para cá. Então, fazer análise de retenção. É algo muito simples, mas as pessoas não fazem, às vezes, as coisas simples. Então, como eu chamo aqui, essa primeira dobra, junto com esse TCH3, que tem um resumo, né, pessoal, 81,21, eu chamo de capa. Então, eu tenho de retenção de 81,21. Aí depois, como spoiler ali, eu vou pegar a introdução. Então, introdução 57,26. Vamos dar aqui. Depois da introdução, é o que é Page Experience. 43, o que é 3,89. Quais são as métricas? Tá. Você tem que criar a sua coerência. Procura manter quais as métricas. Procura manter tamanhos mais ou menos próximos, tá? 29, 26.
Aqui, surpreendentemente, está tudo muito próximo. Deixa eu ver. Agora com 24. 24,77. Depois. Aí. 16,11. Cara, eu acho que pulei alguma coisa aqui, mas. Depois a conclusão. $10,58. Então, com isso daqui, o que acontece? Você vai vendo quais são as partes do texto seu que retém mais as pessoas. Em alguns casos, né, quando você tiver fonte muito díspare de acesso, você pode filtrar aqui para ele pegar. Ó, cadê browser? Reference source. Né? Você poderia pegar, por exemplo, só dados do Google. Vamos pegar aqui para ver se vai dar diferença, né? Porque aqui é só para otimização de SEO em si. Né? Todo o conteúdo que ele é bom, tá, pessoal, ele vai ser compartilhado via outros canais. Então é importante ter essa visualização também. Então vamos ver, esse artigo a gente colocou no e-mail, ele viralizou bastante. Vamos ver se tem uma diferença bem grande de um para os outros canais ou não. Não, olha só, mesmo faixa 10,45%, bem homogêneo mesmo, que legal. Então, aí o que você vai fazer depois? Você vai criar hipóteses de melhoria. Olha só, eu já coloquei a fórmula aqui, eu basicamente vou... esqueci só de falar. Aqui é importante vai ser retenção relativa, tá? Então você vai... O que é retenção relativa? Eu divido a retenção até o final de introdução com o anterior, porque eu tenho um percentual, né, proporcional. Com isso aqui você cria uma formatação condicional, você vai vendo onde estão as maiores perdas. Né? Aqui a gente tem uma perda bem grande na conclusão. Será que tem alguma coisa para fazer? É normal também ter uma queda maior ali. Né? Aí você vê quais são as métricas, né? O que mais perde depois aqui. Aí você vai analisar e vai pensar em coisas que você poderia melhorar dentro dessa sessão para reter mais as pessoas. Né? Vai ter alguma perda que é natural, tá? Mas assim, é muito engraçado também, muito curioso, que as páginas que mais retêm as pessoas, tipo, você ranqueia muito mais facilmente, tá? Então, isso é bem importante quando a gente falar de experiência do usuário. Pessoal, essa é uma planilha bem simples. Antes eu chamava ela de taxa de retenção. Hoje eu prefiro chamar de análise de retenção, mas se você... Eu olhei muito para ela como uma métrica, queria olhar como uma métrica, né? A gente avalia isso desde 2019. Aqui você consegue baixar uma versão no Excel, tá? Mas assim, dá para você fazer tranquilamente aqui. Acho que mais para frente a gente vai atualizar isso daí. Mas ela é bem interessante, tá certo? Então tá ali como fazer, né? Você vai pegar as sessões, vai ver a retenção que você tem através da sua ferramenta de mapa de calor, Clarity da Microsoft, mais uma vez ele é gratuito. Ok, e vendo o mapa de calor, o mais importante de tudo é você criar hipóteses de experimentos que você vai fazer.
tá? Mais para frente, eu pretendo fazer uma masterclass com experimentos de SEO, já falei que é um tema cada vez mais importante. Então, inclusive, surgindo ferramentas fora do Brasil, muitas, né, sobre a experimentação em SEO, mas depois a gente fala disso daí, tá? Eu quero falar ainda de alguns, mas já começar a trazer alguns experimentos que a gente fez aqui. E fechar. Cadê o nosso site? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer nesse mapa de calor. Tem como tirar o Source Google. Quero deixar tudo para ter mais dados aqui. Não é nesse daqui, tá, pessoal? Mas não sei se vai conseguir ver aqui. Repara, né? A gente tem aqui quais são as partes que tem mais navegação. Né? Repara, tem conteúdos ricos aqui. Né? Essa não é a melhor página, tá, para ver isso aqui, mas analisando páginas onde deveria ter maior navegação por aqui, eu tinha reparado que tinha muito pouco acesso para isso daqui, para conteúdos ricos. E eles se chamavam insights, né? Tal como está, né? Tal como está aqui, né? Nossos insights, então eu tinha esse acesso aqui para nossa página de nossos insights, né? Descobrir nossos conteúdos ricos, destravar seu potencial de inovação. Tá? Mas o que eu reparei, que a gente não tinha tanto clique aqui, né? Era parte do nosso menu, entre aspas, menos nobre. Né? Isso nas pessoas estavam navegando institucionalmente, né? Porque lá no blog é um outro padrão de navegação, você tem que ter esse entendimento, né? Então, separar, criar segmentações. Então, qual foi o teste que a gente fez? De renomear de insights que estava para conteúdos ricos, para ver em qual das navegações a gente atrairia mais pessoas para a página de insights. Né? E olha que surpresa, né? Mostragem de 2.366 sessões. Né? Na primeira versão, teve 17 acessos e uma taxa de conversão, não de lead, tá? Mas taxa de conversão naquela página de 1,52. E renomeando para conteúdos ricos para 3,37. Então, olha só. Uma pequena modificação gera um impacto muito grande, muito grande. Então, você pode criar, analisando o mapa de calor, você vai começar a criar hipóteses para melhoria da experiência do usuário. Tá, é uma ferramenta como o Google Optimize, ela não serve somente para você fazer testes AB de conversão em si, né, de leads, de vendas. Na verdade, você vai lograr muito mais sucesso olhando para chamadas microconversões, como por exemplo essa daqui, as pessoas acessarem essa página. Você está criando a hipótese de otimizar, tá certo? E vão ter muitos outros testes que você vai fazer. Aqui, o nosso blog, olha só, ele vai carregar aqui ainda. Você reparou que tinha carregado alguma outra seção? O que tinha aqui? A gente tinha, dentro da estrutura, a gente tinha alguns artigos que ficavam fixos lá. E também um módulo de conteúdos mais lidos. E a gente, né, o que a gente entendeu? Que olhando o mapa de calor, a gente tinha uma atenção maior aqui. Então, o que a gente fez? Será que se a gente deixar um pouco mais direto, as pessoas vão navegar por mais páginas de blog? Né? E aí, está aqui, olha que interessante, né? Com a variação, né? Essas ferramentas, tem chamado personalização. Aqui está rodando uma personalização que a gente, sem fazer uma mudança no código, a gente já apresenta para o usuário a versão vencedora, tá? Então, a gente rodou. O ideal é rodar 15 dias, tá? Não sei que não foi rodado 15 dias. Às vezes a gente é ansioso. Mas vale muito a pena rodar os 15 dias. Então, aqui, olha só. A taxa de conversão é acessar um view com /blog. Né? Que a gente tem quase o dobro na variação, entendeu? Que é o objetivo da sua home do blog. O home do blog é levar pessoas para outras páginas. Né? Então, isso aqui, ele traz a análise de que tem 100% de probabilidade de ser uma melhor variação. Tá? Eu não quero entrar tanto no dado aqui, né? Então, vou colocar aqui Google Optimize. Optimize ele é gratuito,
até 5 testes simultâneos. Você consegue fazer inline, tá? Então, por exemplo, não vou abrir o editor aqui, mas vamos lá, eu quero testar. Vamos ver qual gera maior duração da sessão, né? Como poderia... Tá, só um exemplo, tá? Vamos testar últimas notícias, porque eu estou com a hipótese de que blog não faz muito sentido, tá? Só é um exemplo, né? Claro que está redundante aqui. Então você vai poder testar isso através, assim, você coloca no ar em questão de minutos, entendeu? Ou no planejamento em questão de horas. Mas é bem interessante, vale muito a pena para você ir trabalhando a retenção das pessoas, tá? Depois, a gente vai agora para o Hotjar, falar de mais 2 coisinhas até a gente concluir. Peraí, faltando. Olha só, o Hotjar, ele também permite que você faça algumas pesquisas dentro do site, tá? E uma que a gente fez aqui no nosso site, a gente vai perguntando qual que é o público-alvo, né, para ver se a gente está conversando com a nossa persona. Né? Então, assim, qual que é a ideia? Nosso é um site B2B, tá certo? O nosso cliente, ele trabalha num e-commerce, numa empresa privada, e precisa que a maioria das pessoas atendam esse perfil. Né? Então, eu tenho aqui uma qualificação, né, 31,9 mais 34, né? 66% das pessoas estão dentro do target, né? São de potenciais clientes. Isso é sensacional, tá? Isso há algum tempo atrás era muito mais baixo, né? Mas a gente foi calibrando isso daí, né? E mesmo com as pessoas que vão chegando através de busca orgânica. Então a gente consegue ver isso também através dos artigos, né? Para você estar atraindo a pessoa correta. Eu sempre gosto de fazer rodar um NPS, não sou louco do NPS. E aqui também, por exemplo, né, a gente consegue medir o tamanho dessas empresas. Né? Então, olha só, quase metade tem mais de 50 funcionários. Né? Então, é uma comunicação bem assertiva que a gente vai fazendo ali. Você pode usar o Hotjar para medir isso daí. Ele vai aparecendo nas pesquisas aqui no site. E tem N formas diferentes. Uma outra que vai ter, ele também permite pesquisas de NPS. Essa daqui, então, a pessoa baixou a primeira Masterclass do ano, o e-book, né? Ela se cadastrou e a gente roda a pesquisa de NPS. Né? Uma escala de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você indicar o e-book Masterclass em 2022? Para seus amigos e conhecidos. Né? E a nota aqui é 84, uma nota muito boa. Né? O ideal é que você trabalhe com NPS de 80 para cima e você vai ver que mesmo em conteúdos gratuitos, nem sempre o seu NPS ele chega numa nota. Então, é tão difícil quanto num produto pago você ter um NPS alto. Tá? São desafios naturalmente diferentes. Quando a pessoa está gastando, ela tem uma exigência, não vou falar maior, tá? Uma exigência diferente, mas há uma exigência tão grande quanto nas coisas grátis, tá? Então, mesmo, olha só, ainda existem oportunidades de melhoria aqui, né? E você, depois analisando as respostas, né? E tem muitas, né, formas de você ver, conteúdo eficiente, o cara que deu 10, conteúdo eficiente direto, além de ter boa abrangência. 10, já compartilhei internamente. 10, vamos ver aqui um 8, um 8. Boa informação sobre passado e expectativas do futuro. Né? Um cara que é chamado de neutro. Então, para ele faltou alguma coisa e eu vou... Né? A gente vai buscando informações e formas de melhorar isso daí para todas as pessoas. Então, da NPS, tem um Hotjar. Eu cada vez uso menos o Hotjar, já estou com uma versão grátis, porque o mapa de calor dele realmente não está no custo-benefício bom. Tá? E também, não vou entrar dentro dela, mas tem a Page Sense da Zoho, é uma ferramenta bem interessante.
Pessoal, é isso. Esse foi o ferramental que eu quis trazer para vocês, né? Então, concluindo aqui, a gente vai ter o conceito do inbound, do marketing de permissão, né? Que é o não intrusivo. Então, toda empresa ela precisa ser atrativa, né? Ela tem que ter motivos para as pessoas quererem segui-las e acompanhá-las. Depois, elas precisam contar uma boa história que se comunique com a sua persona, né? E por fim, melhorar a retenção, né? Reduzir fricção, aumentar a navegação, melhorar a satisfação. A gente vai ter o NPS para isso, vai ter os mapas de calor, né? E isso daí vai gerando insights e, combinado com um SEO mais técnico, ele vai conseguir gerar volume, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass, que tenham aprendido, e te vejo na próxima. Um abraço, tchau!